Você dá valor ao atendimento do SUS, Sistema Único de Saúde? Olá, esse é o canal Sérgio Azevedo pela Vida. Obrigado por estar aqui. Tem uma coisa que sempre me vem à mente que eu quero trazer aqui para a reflexão de todo mundo, para que se pense a respeito. Eu acho que vale a pena. Muita gente não sabe que o sistema do SUS, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas. Pode-se dizer que 100% dos brasileiros utilizou ou vai utilizar o serviço do sistema. E que o que é essencial para a população e vem se constituindo uma política pública complexa, generosa, solidária, lógico, com muitos defeitos. Na prática, em torno de 80% dos habitantes, são estudos que dizem isso, dependem exclusivamente dos serviços públicos para qualquer atendimento de saúde. Mesmo assim, todo mundo pode usar o SUS gratuitamente, até os outros 20%, porque são os princípios da integralidade, igualdade e universalidade. Isso é o contexto do atendimento de saúde no Brasil. Não existe procedimento que não seja atendido. Todos pagam sua parcela de imposto para que todos tenham atendimento. É uma forma justa de divisão. Não importa se você tem um emprego, se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, o atendimento é prestado indiscriminadamente. Aí alguém vai perguntar, onde o SUS está presente? Praticamente em tudo na rotina do brasileiro. Está na vacinação do posto de saúde, na produção da vacina em si, na visita do agente comunitário às residências, na vigilância sanitária, na ambulância do SAMU, que atende o acidente, a emergência, na consulta de um médico generalista, por exemplo, ou de um especialista, nos exames, nas cirurgias, nos transplantes, na oferta de medicamentos, da hemodiálise, reabilitação, doenças raras, redução dos estômagos e tratamento odontológicos, oncológicos. E ainda tem muita gente que diz aquela frase, com todo respeito para mim, ignorante: esse SUS é uma bosta. Em qualquer país do mundo não é assim. Para quem diz ou pensa dessa maneira, eu tenho uma notícia. Essa pessoa que está dizendo isso não tem a mínima noção do que está falando. Dos 193 países que existem reconhecidos pela ONU, apenas um número reduzido tem assistência médica para os cidadãos. E reduzido mesmo, 10, 20. Eu vou destacar alguns aqui, não todos. O Reino Unido, por exemplo, o National Health System, NHS, ele é gratuito, é um dos mais antigos, fundado em 48, no século passado, e serviu de inspiração para a criação do SUS. Tem uma rede de hospitais e clínicas públicas onde todos os residentes podem ser atendidos gratuitamente. O sistema é totalmente financiado com impostos. Isso quer dizer que, no fundo, todos pagam pelo serviço de uma forma geral. Você paga imposto, o imposto é que paga. E eles têm a GP, que é uma espécie de UPA nossa aqui, que existem em todos os bairros. Nesses centros, um clínico geral acompanha e atende as pessoas registradas e encaminha para o especialista ou para atendimento especializado, se for necessário. Mas não é totalmente gratuito. Não é 100% gratuito. Alguns serviços são cobrados, como remédio, oftalmologia, odontologia, no Reino Unido. Esse sistema atende a uma população em torno de 70 milhões de habitantes. E no Canadá? O sistema do Canadá é exclusivamente financiado pelo Estado, ou seja, ninguém paga pelos serviços de saúde e todos os residentes têm acesso aos mesmos médicos e aos mesmos tratamentos. Não tem discriminação. A maioria dos hospitais e clínicas não são do governo. E os médicos não são servidores públicos. Eles atendem a população cobrando do governo as despesas necessárias. O cidadão não paga um imposto específico para a saúde. Ele paga os impostos naturalmente.
né, que é da arrecadação geral do país. O governo banca o sistema de saúde com a arrecadação geral. Mas também alguns serviços não são cobertos, como oftalmologia, odontologia, atendimento médico em residência, quarto privativo em hospital. Os planos de saúde privados lá existem justamente para cobrir esse tipo de prestação que o governo não cobre. O maior problema apontado pelos cidadãos do Canadá, aliás, praticamente o único, é a espera, que em algumas ocasiões há filas muito grandes para marcar atendimento com um especialista ou fazer um determinado exame. E lá atende a uma população em torno de 40 milhões de habitantes. Mas é muito bom. Austrália. A Austrália tem o Medicare, aliás, um nome muito parecido com os Estados Unidos. O sistema de saúde da Austrália é universal e oferece um serviço de saúde para todos os residentes no país. Desculpa, falei Brasil. O governo federal é responsável pela criação da política de saúde, assim como a regulamentação e o financiamento por meio do dinheiro arrecadado com impostos. É similar aos outros. O governo estadual é responsável pela administração das unidades hospitalares e dos profissionais da saúde. Apesar da saúde ter a maior parte financiada pelo Estado, ela coexiste com planos de saúde também privados que complementam o serviço público. No caso da Austrália, as limitações são não cobrir o serviço de ambulância, de odontologia, de novo, e fisioterapia. E lá também existe fila de espera, o que é muito normal em tudo que é lugar, né? Para determinados procedimentos eletivos em hospitais. Isso é normal. E lá atende a uma população muito menor, 27 milhões de habitantes. Né? Vamos ver na França? Vive la France! A saúde pública na França funciona por meio do SHI, que é um seguro obrigatório de saúde. É um seguro universal e compulsório para todos os residentes no país. Os trabalhadores colaboram mensalmente com esse fundo, com uma taxa descontada diretamente do salário, e nas pessoas de situação de vulnerabilidade, que são declaradamente sem condições financeiras, essa taxa não é cobrada, eles têm cobertura sem necessidade de contribuição. Os usuários do sistema têm liberdade para escolher o médico e a instituição de sua preferência. Os hospitais e clínicas públicas e privadas coexistem e esse sistema cobre os dois setores. O seguro cobre a maioria dos serviços médicos e hospitalares, incluindo a odontologia, que em outros não cobre, e medicamentos, que outros também não cobrem. Mas alguns serviços o paciente precisa entrar pagando uma parcela que gira no máximo em torno de 30%. É um sistema, espécie de coparticipação. Para cobrir essas despesas, as pessoas podem contratar o seguro-saúde que reembolsam esses 30% diretamente para o usuário. Quer dizer, ele não é totalmente gratuito na medida que você tem que pagar alguma coisa. E atende uma população em torno de 67 milhões de habitantes. Mais um, a Suécia, por exemplo. O sistema de saúde da Suécia, os residentes legalizados, todos eles legalizados, têm direito ao serviço de saúde que são financiados majoritariamente por impostos. O sistema de saúde cobre quase todos os serviços, incluindo remédio, atendimento domiciliar para idosos, tratamento psiquiátrico, oftalmologia, odontologia, mas os cidadãos devem contribuir com uma parte, pagando uma pequena parcela. Por exemplo, recentemente, eu verifiquei isso, uma consulta com um clínico geral, a pessoa vai desembolsar $14, que para a economia deles é muito pouco. Esse sistema atende em torno de 11 milhões de habitantes, que é a população daquele país. Reparou que até agora eu não falei sobre o sistema dos Estados Unidos? Falei de 5 países ricos, considerados de ótima qualidade de vida, e não mencionei o famoso Estados Unidos da América. Sabe por quê? Porque lá, que todo mundo diz que é o exemplo, não é de graça. Se você precisar de uma cirurgia complementar, tem que ter um plano de saúde, caso contrário vai pagar. E não é barato. Existem diversos casos, inúmeros casos,
em que depois de ser atendido em emergência, o sujeito recebe em casa uma cobrança das despesas e muitas vezes tem sim que vender o carro, vender a casa para pagar. Um seguro de saúde particular não é barato não, ele custa em torno de 800 a 1.000 dólares por pessoa. Isso de mensalidade para uma pessoa. Tem um caso que foi muito divulgado nos Estados Unidos na época do Covid, isso foi em 2020, um homem de 70 anos se tratou com Covid em Seattle, nos Estados Unidos, isso rodou pelos jornais, e nesse tratamento dele ele ficou 62 dias, internado no centro de saúde lá, né, um centro médico. E esteve à beira da morte, evidentemente, nesses dias. Passou por muita dificuldade. Aí ficou naqueles equipamentos chamados de ventiladores. Pelo menos 29 dias ele ficou lá. A recuperação e a sua saída ocorreu 62 dias depois. E foi noticiado muito amplo. Por quê? Quando ele se recuperava bem em casa, da sua saúde, já estava em casa, ele recebeu uma conta de 181 páginas descrevendo os procedimentos médicos que foram feitos ao longo de todo o período que ele esteve lá, e o valor exato foi de $1.122.504,04. Sabe o que é isso? Mais de 5,5 milhões de reais. O sujeito quase infartou. É aquela máxima, né? Se não morre do mal, morre da cura. Olha o absurdo. Por fim, ele não pagou nada, né? Ele tinha o seguro-saúde, que é o chamado Medicare, que é um programa incentivado pelo governo para idosos. E a população de mais baixa renda tem acesso ao Medicaid, que é o mesmo tipo do idoso, que é o Medicare, mas o Medicaid, Medicaid, que escreve, né? Medicaid, que cobre as despesas das pessoas consideradas pobres, quer dizer, que vivem em função de vulnerabilidade social. Comprovadamente, eles têm direito a isso e realmente também não pagam nada não. Mas só nesses dois casos. E o resto da população? Ele não precisou pagar a maior parte desse valor. Mas não por conta do seguro simplesmente. Até porque naquela ocasião, em função da pandemia, o governo americano ajudou financeiramente a todo o sistema de saúde e isso diminuiu o impacto, né? Não fosse a pandemia, esse americano teria morrido de infarto. Porque depois de tanta coisa, não recebeu uma conta dessa. E no Brasil? Num determinado dia, foi em dezembro de 2019, num domingo, uma mulher, isso é um caso, andava pelas ruas de São Paulo, voltando para casa, tropeçou e caiu de cara no chão. Ela perdeu a consciência e quando acordou, estava com o olho direito fechado, muito ferido. Ela foi atendida na rua por uma ambulância do SAMU e levada para a UPA mais próximo, que estava passando muito mal. Dia da UPA, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas, que, aliás, é uma referência, né, em atendimento. E lá ela fez tomografia e os plantonistas disseram que o caso dela era um caso cirúrgico e tinha que ser rápido. Ela foi encaminhada para uma enfermaria, ficou por 4 dias esperando a autorização, aguardando o agendamento, né? E ela foi acompanhada ali, naquele momento, pela equipe de médicos, né? Várias equipes que se revezavam durante os 4 dias, e ela tomando medicamentos, né, para desinflamar a área que estava operada, para não piorar o quadro, né? E na sexta-feira, 2 dias depois, o chefe da equipe de bucomaxilofacial confirmou que ia ser feita a cirurgia e marcou para a próxima segunda-feira. A cirurgia foi realizada nessa segunda-feira, marcada. Ela tinha um estilhaço no assoalho orbital direito, essa parte do olho, que fica embaixo do olho, né? E ali eles implantaram uma mini placa de titânio e a cirurgia foi um sucesso. Vocês têm noção de quanto que ela teve que pagar por isso? Imagina só. Difícil, né? Negativo. Difícil seria se não fosse o sistema do SUS. Ela não pagou absolutamente nada. Nada por tudo que foi feito. E isso foi feito em uma semana. Olha só. Se fosse os Estados Unidos, tem noção de quanto ela teria gasto para isso aí? Para essa emergência toda? Pois é.
Será que depois desses relatos, que você pode verificar, vai buscar informação, só duvidando de mim, você vai dizer que o SUS é ruim, que não presta? É claro que tem muitos defeitos, muitos problemas, mas uma coisa é certa: está entre os 5 melhores sistemas de saúde do mundo. E essa afirmativa não é minha, não. É de diversas fontes. Como eu já disse, pesquise, confira. Vai ver que eu tenho razão. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, ativar o sininho, deixar o famoso joinha e compartilhar o vídeo. Fique na paz, até o próximo vídeo.